Olá, estamos no nosso quadro Discipulando com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos no livro de Mateus, estamos no capítulo 14. Vamos ler hoje o versículo 22, que nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, à distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho do Deus vivo. Esse trecho é extremamente conhecido e a gente pode chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, que logo a seguir, começa o texto dizendo, logo a seguir o quê? A multiplicação dos pães. Uma multidão. Seria um palanque ideal para qualquer líder, para qualquer mestre, para qualquer líder, usar desta multidão para disseminar e proclamar os seus propósitos. Que oportunidade, tanto do marketing, da atividade, era uma multidão ali. E Jesus havia feito um grande milagre. Mas o que ele faz? Ele despede as multidões. Ele pega os seus discípulos, põe no barquinho e manda que eles atravessem ali o mar da Galileia, para o outro lado. E ele, que poderia ser ali um líder arrebatador, convocador de multidões, tudo que um bom político deseja, palanque, proposta, atividade, Jesus rejeita e ele fica só em oração. Ele sai do lugar da euforia para um lugar de calmaria, de solidão, porque ele não pretendia de maneira alguma ser conhecido como curandeiro, apenas como promotor de ações sociais. Ele queria que as pessoas entendessem que ele era o Messias prometido. É nesse sentido que ele caminha. Podemos ver então o segundo ponto, os discípulos lá no barco, num lugar que eles tinham como habitat de profissão. Eles eram pescadores e aquele lugar era o lugar do seu trabalho. Mas, naquele dia, os ventos contrários trouxeram-lhe algo que talvez não há relato. Eles ficaram com muito medo. Aliás, se olharmos, não é a primeira vez, que eles estão no barco no meio do mar da Galileia, o vento é contrário, as ondas batem forte contra o barco, eles temem. Eles estão ali, e é verdade, Muitas vezes, há coisas que nós pensamos que dominamos. Profissão,
conhecimentos e outras coisas tais, achamos que estamos tranquilos, que aquele é o nosso habitat e que eu domino. Mas está claro que sem Jesus, minha canção de infância, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Então, eles estavam ali sem Cristo e morrendo de medo. E quando eles estão no barco, Jesus vem andando sobre as águas, na madrugada ali, e eles demonstram todo o seu terror. Quando eles viram aquele vulto, eles disseram: o que é aquilo? E disseram: um fantasma. Essa expressão aqui, né? E aterrados de temor, o próprio Mateus fala, ele estava aqui, né? E aterrados de temor, eles gritam, mas Jesus logo lhes acalma. E o último ponto que deve ser abordado é justamente, talvez uma das histórias mais conhecidas, é Pedro, que tem uma oportunidade ímpar de andar sobre as águas, de ir até Jesus, de viver o sobrenatural. Ele até vai, mas o cuidado e atenção com o que estava ao seu lado quase lhe fez afundar. Queridos, que exemplo, que palavra, que testemunho para cada um de nós. Muitas vezes, nas coisas que nós dominamos, nas coisas que nós temos medo, nas coisas que nós não entendemos, basta olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai nos sustentar. Ainda que, se por um pouco afundemos, ele segura a nossa mão e diz: não temais. Não tema, confie no Senhor. Ele no barco da tua vida, tudo te irá bem. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo falaremos mais a respeito do livro de Mateus. Tchau, tchau. Deus abençoe.